Fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, vocês que estão chegando hoje aqui no nosso canal, aproveita para já amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para você poder receber todas as notificações das novidades do nosso canal. E você que já é nosso velho seguidor, nossa velha seguidora, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A casa é sua, vocês sabem disso. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema métrico decimal. A gente começou a falar sobre isso no vídeo de sistema métrico decimal comprimento. Você que perdeu, clica no izinho aí que você vai cair lá e você vai saber do que a gente está falando. O sistema métrico decimal, ele surgiu para padronizar as unidades de medida, sejam elas de comprimento, sejam elas de capacidade, e hoje a gente vai falar sobre as unidades de massa. Há muitos e muitos anos, quando eu ainda era um bolinha de pelo, eu estava andando pelo shopping porque eu tinha comprado um presente pro meu querido avô, um vinho, ele que adorava beber vinho. Só que eu achei que tinha comprado de Natal para ele, só que achei que chegar só com a garrafa para ele seria deselegante. Então eu pensei, preciso comprar uma embalagem bonitinha, no estilo, para poder dar uma impressionada, para poder ficar uma coisa mais de acordo com o que ele merece. Eu estava andando no shopping e vi que tinha uma loja desse shopping vendia embalagens para presente. Aí eu cheguei pro vendedor, meu nobre, como é que é, quanto é que custa essa embalagem aí? Aí ele falou, ele parou, pensou e falou assim: olha só, aqui a gente vende a embalagem por peso. Aí eu, abri um balãozinho. Não falei nada, pensei, peso? Vende embalagem por peso? Tem alguma coisa esquisita aí. Aí eu falei, como assim embalagem por peso? Ele, pois é, 1 grama de embalagem custa um valor determinado. Aí eu, abri outro balãozinho. 1 grama? Aí lembrei dos meus conceitos, do que eu sabia de matemática na época, ainda era um bolinha de pelo, e pensei, peso? Ele não quis dizer massa? E aí vem a primeira confusão que aparece no nosso cotidiano, o tempo inteiro a gente faz confusão com isso. Massa e peso são coisas diferentes. Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo. Quando a gente vai para uma balança, quando a gente sobe numa balança, a gente está determinando a gente está descobrindo qual é a nossa massa. Eu cheguei lá, pisei na balança, determinou 72 quilos é a minha massa. E peso é uma força. A física explica melhor isso pra gente, mas o peso é uma força que tem a ver com a gravitação, com a gravidade, tem a ver com a força de atração que a Terra, por exemplo, exerce sobre todos os corpos. Se a gente vai para a Lua, né? Se a gente está numa viagem lunar, a nossa massa se mantém constante, mas o nosso peso muda, porque o peso vai variar também de acordo com a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade na Terra é um, a aceleração da gravidade na Lua é outro. Espero que não tenha decepcionado a galera de física. Enfim, primeiro erro que o vendedor cometeu foi dizer que as embalagens eram vendidas a peso. Elas não eram vendidas a peso, elas eram vendidas de acordo com a massa delas. E o segundo erro que ele cometeu foi dizer que o valor de cada 1 grama, não é 1 grama, é 1 grama. Quando a gente fala de unidade de massa, a gente está falando de o grama, no masculino. Quando a gente fala de a grama, a gente está falando de mato. Então também não é o que estava se tratando naquele momento. Mas enfim, como eu não estava ali para dar nenhum tipo de aula, até porque eu não era bruxo ainda, eu fiquei na minha, comprei a embalagem, paguei muito caro por isso, por sinal, mas o mais importante, o meu avô ficou feliz com o presente. E aí a gente começa a falar sobre a unidade de massa e, relembrando do que eu falei no início, para padronizar o sistema métrico decimal, ele definiu como unidade padrão de massa o quilograma. Só que a gente vai, para facilitar o nosso aprendizado, a gente vai colocar ali no centro do nosso pensamento, ali no centro de todo esse sistema, de todo esse quadro, o grama. Então eu vou localizar no centro aqui, unidade como referência, o grama. E aí eu vou ter os múltiplos do grama, que vão ser o quilograma, o hectograma e o decagrama. E os submúltiplos, que vão medir massas menores, que vão ser o decigrama, o centigrama
e o miligrama, que são conhecidos nossos quando a gente fala sobre remédio. Por exemplo, a gente tem o miligrama. E quilograma, como a gente fala de massa de um corpo, a massa de um objeto, enfim, são conhecidos nossos. No sistema de massa, assim como no sistema de comprimento, a gente vai ter variação. Quando eu vou para a direita, eu vou ter uma multiplicação de cada unidade de 10. Quando eu vou para cá, eu multiplico por 10, multiplico por 10, multiplico por 10. Sempre para a direita, eu estou multiplicando por 10. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? 1 quilo representa 10 vezes 10 vezes 10, 1 quilo representa 1000 gramas. Na verdade, esse prefixo quilo, ele quer dizer vezes 1000. Quando eu falo quilolitro, 1000 litros, quilômetros, 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 1000 metros e quilogramas, 1000 gramas. Comecei a entender. Já quando eu vou para a esquerda, eu estou dividindo por 10. A cada casa que eu ande para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Beleza? Agora é importante falar com vocês também que existem alguns países, como por exemplo Estados Unidos e Inglaterra, que ainda usam até hoje o sistema imperial de medidas. Lá, a massa é medida em libras, que não tem nada a ver com a libra que a gente coloca no pneu, porque essa a gente está falando sobre pressão. E eles usam as onças também, que é representado por OZ. A libra é LBS. Uma libra equivale a aproximadamente 550 gramas e uma onça equivale a aproximadamente 28 gramas. E também usamos aqui mais 3 unidades que também são bem específicas. Uma delas é arroba. Uma arroba, que não tem a ver com a arroba da internet, equivale a 15 quilos aproximadamente. Ele é usado quando a gente está falando sobre bois, vacas, porcos. A gente tem também a tonelada, que vocês também conhecem. A tonelada, quando a gente representa massas muito grandes, uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E quando a gente está falando sobre pedras preciosas, metais preciosos, a gente fala sobre o quilate. 1 quilate equivale a 2/10 de grama, beleza? São informações importantes quando a gente fala sobre as unidades de massa. E aí, para a gente poder ler uma unidade de massa, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenha 15 inteiros e 32 décimos de quilograma. Como é que eu vou ler isso? A parte inteira vai ganhar o nome que a gente tem representado aqui, ou seja, são 15 quilos, e a quantidade de algarismos que a gente tem vão ser as casas que a gente vai ocupar após o quilograma. Portanto, eu leio isso aqui como 15 quilogramas e 32 decagramas, beleza? Informação importante para você também. Para a gente arrematar esse conteúdo e para mostrar que você está dominando, eu trouxe para a gente resolver uma questão do Colégio Pedro II de 2016 que envolvia esses conceitos de massa que a gente falou na aula de hoje. Bora resolver? Seguinte, tem uma tirinha com Agar o horrível, que diz o seguinte: você é sério demais, Agar. O médico falando: você é sério demais, Agar. Precisa levar a vida com mais leveza. Aí o Agar responde: vou tentar, doutor. Aí o doutor fala: então, perca uns 30 quilos. Aí o Agar fala: não há uma única vez que eu venho aqui sem que você fale da questão do meu peso? Como a gente viu no início da aula, o Agar errou. Na verdade, o médico está falando sobre a massa dele, mas bora resolver. Suponha que Agar queira seguir o conselho do Dr. Zuck e para isso planeje perder 250 gramas por semana. Seguindo esse planejamento, serão necessários para alcançar esse objetivo quantas semanas? Vamos lá. O médico disse que o Agar precisa perder 30 quilos e disse que ele vai perder por semana, ele deve perder por semana 250 gramas. 250 gramas por semana. O grande barato aqui dessa questão é que as unidades de medida de massa que a gente está vendo aqui não são a mesma unidade. Um está em quilograma e o outro está em grama. Portanto, a gente tem que fazer uma transformação. E a gente já falou sobre isso na aula de hoje. Ou a gente passa de quilograma para grama, ou a gente passa de grama para quilograma. Uma bruxaria que eu vou te dar aqui nesse tipo de situação é passar da unidade maior para menor. Porque se a gente passa da menor para maior, em muitos casos a gente vai trabalhar com número decimal e isso tira o sono de muitos de vocês. Então é melhor evitar polêmica. Vamos fazer pelo caminho mais curto. Beleza? Como eu falei para vocês, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Logo, 30 quilogramas são 30 mil gramas. Se o Agar vai perder 250 gramas por semana, para eu saber quantas semanas ele precisa, basta eu dividir 30 mil gramas por 250 gramas. 30 mil gramas por 250 gramas. Já estamos na cara do gol, o pior já passou, você viu que não é uma questão tão
tão tenebrosa assim. A gente pode até cortar o zero aqui de cada um desses números, do dividendo e do divisor, como se a gente estivesse simplificando uma fração. O resultado vai dar o mesmo e vamos efetuar essa divisão. 30 por 25 dá 1, sobra 5, baixa 0, 50 por 25 dá 2, 0 por 25 dá 0 e fechou. Temos essa opção. Letra A de animalzinho, mete um xão aí, meu nobre. Galera, unidades de massa. Tranquilo? De boa? Espero que vocês tenham entendido. Se você quer ver aqui no nosso canal também, fale sobre as unidades de superfície, unidade de volume, unidade de capacidade, deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de apertar o joinha, compartilhar esse vídeo com geral. E se não curtiu também, deixa aí nos comentários o que você gostaria que a gente melhorasse aqui. Continue nos acompanhando porque vem muita novidade por aí. Obrigado pela audiência e valeu!